Olá pessoal, essa é a nossa disciplina de Ambiente e as Doenças do Trabalho. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre alguns conceitos em que busquei enfatizar a importância dessa disciplina, especialmente focando em algumas concepções do processo saúde e doença que precisam ser compreendidos, né? Por que as doenças aparecem, se manifestam, quais são os fatores que contribuem, que determinam para esse processo, né? Nesse binômio saúde e doença. E vimos um pouco sobre a história natural das doenças. Daí, vamos passando agora para o nosso segundo tópico, que é sobre os serviços de medicina do trabalho, tá? E vamos estar vendo este assunto e, além disso, falaremos um pouco também sobre o PCMSO. Serviços de medicina do trabalho e PCMSO não são assuntos totalmente novos para vocês. Mas aqui nós vamos dar um outro enfoque, né? Vamos trazer algumas reflexões que talvez vocês ainda não tenham visto ao longo do curso. Por essa ser uma disciplina específica, voltada, é a disciplina mais voltada para a área da saúde, então aqui caberão algumas reflexões nesse aspecto, ok? E aí esse material que ficará gravado, mais o conteúdo que vocês viram ontem, servirão de base para que vocês façam a atividade número 2 da aula 2, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Falando em serviços de medicina do trabalho, isso nos remonta lá na Revolução Industrial, tá? Que aconteceu na primeira metade do século XIX, ou seja, por volta dos anos 1800, né? Na Inglaterra, que foi onde começou. Ali, o trabalho a produção que era necessariamente artesanal, passou a se concentrar em indústrias, forma de manufatura, né? As indústrias, elas concentravam no mesmo ambiente todos os insumos necessários para a produção, bem como a mão de obra, né? E esse consumo da força de trabalho, né, uma grande quantidade de força de trabalho, em condições praticamente desumanas, com uma carga horária muito alta, ou seja, muitas horas de trabalho e nenhum tipo de controle das condições ambientais, e isso estava tornando praticamente inviável a sobrevivência dos trabalhadores, né? A quantidade de mortes, né, de adoecimento, enfim, incapacidade era muito grande, e o que colocava em risco a própria produção industrial. Há relatos de que um industrial chamado Robert Derram, não sei falar o nome direito, ele era proprietário de uma fábrica têxtil e ele estava preocupado com o fato de que seus operários não dispunham de nenhum cuidado médico, a não ser aquele propiciado por instituições filantrópicas, né? Historicamente aí, as santas casas, geralmente era esse tipo de serviço de saúde era ofertado pela igreja. Então, esse industrial, ele procurou um médico chamado Robert Baker e pediu que ele indicasse qual era a maneira pela qual ele poderia resolver essa situação. E qual foi a resposta deste médico para ele? Ele disse: coloque no interior da sua fábrica o seu próprio médico, que servirá de intermediário entre você, os seus trabalhadores e o público. Deixe-o visitar a fábrica, sala por sala, sempre que existam pessoas trabalhando, de maneira que ele possa verificar o efeito do trabalho sobre as pessoas
E se ele verificar que qualquer dos trabalhadores está sofrendo a influência de causas que possam ser prevenidas, a ele competirá fazer tal prevenção. Desta forma, você poderá dizer: meu médico é a minha defesa, pois a ele dei toda a minha autoridade no que diz respeito à proteção da saúde e das condições físicas dos meus operários. Se algum deles vier a sofrer qualquer alteração da saúde, o médico unicamente é que deve ser responsabilizado. Então, o patrão, né, o dono da indústria, ele acabou contratando este mesmo médico para trabalhar na sua fábrica, isso no ano de 1830, o que foi aí considerado um marco, né? Considerado o primeiro serviço de medicina do trabalho. Então, na resposta do médico, né? Nessa historinha que eu contei para vocês, que tem relatos, peguei de uma fonte bibliográfica, o que a gente pode perceber? Que esse médico que ele colocou para trabalhar para ele era uma pessoa da inteira confiança dele, né? Ele confiava nesse médico, era o médico particular dele, e que esse serviço médico, que o próprio nome diz, era centrado na figura do médico. Era o único profissional que era considerado, que tinha essa autoridade para realizar aquilo que ele propunha, né? Que era de entrar em todos os ambientes de trabalho, identificar ali aquelas situações de risco para os trabalhadores e tentar promover alterações, né, melhorias. Então, até a prevenção de danos, a saúde, tudo era uma competência estritamente médica. E que a responsabilidade pelo que desse de errado a partir dali era atribuída ao médico. Ou seja, ele ia receber bem para aquilo, teria toda a liberdade, mas também a ele cairia a responsabilidade pelo que desse errado. Como eu disse para vocês, foi em 1830 que aconteceu isso. Esse modelo foi se expandindo pela Inglaterra e também por outros países industrializados, né, que estavam se industrializando. Claro que inicialmente esses mais desenvolvidos, e quando a indústria foi chegando para os países ditos periféricos ou subdesenvolvidos, também foi exportado esse modelo de serviço médico para esses países, tá? Vamos pensar que assim não existiam serviços médicos públicos, né? O sistema de saúde não era como o que nós temos hoje. Então existia um seguro social em que os trabalhadores faziam a contribuição, né? Era descontado do seu salário para o seguro social, que custeava alguma coisa, né? E também podia ter algum serviço de saúde pública, porém tudo extremamente precário. O que fazia com que esses serviços médicos das empresas passassem a ter um papel maior do que ele realmente deveria ter. Então, as famílias dos trabalhadores, os trabalhadores se tornaram até dependentes desse serviço médico das empresas, né? Ou seja, esse serviço médico das empresas se tornou até um instrumento de controle desses trabalhadores, porque os trabalhadores muitas vezes eram o único médico que viam na vida inteira, ok? Bom, neste contexto todo, vamos lembrar que existe uma organização internacional chamada OIT, Organização Internacional do Trabalho, que surgiu aí, que foi criada em 1919, ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, voltada a tentar organizar entre os países. Ela é ligada ali à ONU, né, a Organização das Nações Unidas, mas a pensar essas condições de trabalho no nível internacional, né, no nível planetário. Então a OIT também começou a querer copiar
aquilo, né? Foi claro que aí passou-se o quê? Mais de um século, né? Desde aquela criação lá em 1830 do primeiro serviço médico até aqui em 1958, na década de 1950, ou seja, 120 anos depois, né? Esses serviços médicos estavam bem solidificados e a OIT começou a recomendar esse tipo de serviço médico, tá? Ou seja, o que era antes uma iniciativa das empresas para tentar melhorar sua eficiência, diminuir o número de mortes de absenteísmo, né? Agora começa a ter uma roupagem de norma, a OIT recomendando que todas as empresas contassem com esse serviço de medicina do trabalho, tá? E isso culminou numa recomendação de número 112, em que a expressão, né, serviço de medicina do trabalho designa um serviço organizado nos locais de trabalho ou em suas imediações. Essa recomendação, deixa eu só tentar retornar aqui o slide. Não consegui voltar o slide. Mas essa recomendação, né, de número 112 da OIT, que foi publicada, se não me engano, em 59, ela literalmente recomendava a implantação dos serviços de medicina do trabalho, que era destinado a tentar assegurar a proteção dos trabalhadores, né, contra o risco que prejudicasse sua saúde, contribuir para a adaptação física e mental dos trabalhadores, em particular pela adequação do trabalho, ou seja, tentar colocar o trabalhador para trabalhar em locais mais adequados às suas características, vamos dizer assim, às suas aptidões, e contribuir para o estabelecimento e manutenção do nível mais elevado possível do bem-estar físico e mental dos trabalhadores. Então, o serviço de medicina do trabalho, ele era muito interessante para os proprietários das indústrias, né? Porque o médico, ele tentava melhorar as condições de saúde dos trabalhadores. Por quê? Porque era justamente as péssimas condições de saúde que estavam afastando esses trabalhadores dos locais de trabalho e prejudicando a produção, né? Não é à toa que Henry Ford, que foi o criador, vamos dizer assim, do automóvel, a ele é atribuída a declaração de que o corpo médico é a seção de minha fábrica que me dá mais lucro. Bom, existem muitas críticas a esse modelo de serviço de medicina do trabalho, certo? Quais são eles? Algumas limitações que são explicadas por Oliveira e Teixeira. Em primeiro lugar, a seleção de pessoal, possibilitando a escolha de uma mão de obra provavelmente menos geradora de problemas futuros, pessoas jovens, saudáveis, né? Ou seja, sem qualquer problema de saúde, provavelmente menos geradora de problemas, né? Como absenteísmo e suas consequências, interrupção da produção, gastos com obrigações sociais. Ou seja, essa seleção faria com que pessoas que já tivessem algum problema de saúde fossem segregadas, né? Ou seja, rejeitadas. Em segundo lugar, o controle deste absenteísmo. O que é absenteísmo? É a falta ao trabalho. Na força de trabalho já empregada, analisando os casos de doenças, faltas, licenças, os médicos, né? Eles analisavam as causas de falta ao trabalho. Por que essas pessoas estão faltando ao trabalho? Que tipo de doença, mal-estar, que tipo de problemas que estão acontecendo? Então, a empresa conseguia ter uma resposta mais rápida sobre o que estava causando essas faltas. Quais doenças, quais sintomas, com uma agilidade muito maior do que a Previdência Social faz. Vocês já devem ter ouvido que a Previdência Social hoje, ela publica o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho.
Então, por exemplo, hoje a gente vai ter o anuário estatístico de 2, 3 anos atrás. Ou seja, já é publicado com certo atraso, né? E claro que a Previdência Social vai publicar números muito macro, ou seja, por setor da economia, por estado, por sexo. Já dentro da empresa, esse serviço médico, eles conseguem ter isso para aquela empresa, por setor, para aquela realidade. Então, eles criam os próprios dados deles, não precisam esperar publicação disso pela Previdência Social. Outro aspecto, nesse caso, é um aspecto positivo para a empresa e não é algo que prejudica os trabalhadores, vamos dizer assim. Claro que a Previdência Social tem que ter essas informações, porque a Previdência Social ela precisa ter essa noção do macro, né? Ou seja, do todo. E o outro aspecto é a possibilidade de obter um retorno mais rápido da força de trabalho à produção, devido a um funcionamento mais eficaz. O médico está ali dentro para atender as pessoas que estão doentes, elas não precisam sair para serem atendidas, analisadas, né? Enfim. Porém, a medicina do trabalho, a gente percebe pela sua história, pela sua criação, que ela tem esse foco da produção. Vocês estudaram em administração do trabalho, sobre Taylorismo, aquela coisa da administração científica do trabalho, né? O ser humano sendo muitas vezes tratado como máquina. Então tem muito dessa concepção da medicina do trabalho, ok? Até tem a chargezinha, né? Aqui que fala. A máquina triturou o Zé, o trabalhador fala para o patrão. Aí o patrão fala, que tragédia, a máquina parou de produzir. Então, a medicina do trabalho traz essa carga de foco na produção. Eu cuido do trabalhador, mas o meu foco é a produção. Ok, tá bom? É errado? Não é errado, porém, a medicina do trabalho ela é limitada por causa disso. Ela não contempla todas as necessidades dos trabalhadores, ok? Daí vem outros dois conceitos, outras duas grandes áreas, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a saúde ocupacional e a saúde do trabalhador, que nós vamos falar dessa evolução, vindo da medicina do trabalho para a saúde ocupacional, para a saúde do trabalhador. Bom, então como e por que evoluiu a medicina do trabalho para a saúde ocupacional, né? Vamos lembrar que a medicina do trabalho começou lá na Revolução Industrial e veio se desenvolvendo, né? E aí, no século passado, após a Segunda Guerra Mundial, os países eles se concentraram muito em ganhar dinheiro, em gerar riquezas, em aumentar a sua indústria, certo? E isso, pensa, processo produtivo muito acelerado, também veio acompanhado de más condições de trabalho e adoecimento e morte, tá? Novos processos, novas tecnologias, significando muitas vezes riscos novos, ok? Então, assim, o adoecimento em geral de trabalhadores, absenteísmo, mortes, foi muito sentido pelos empregadores, porque eles precisam de mão de obra e essa rotatividade de mão de obra não é bem-vinda. E também foi muito sentido pelas companhias de seguro, porque os trabalhadores fazendo, claro, estamos falando de trabalhadores formais, né, que contribuem para o seguro social. Então, as mortes exigiam que o pagamento de pesadas indenizações por incapacidade provocada pelo trabalho. Bom, pessoal, mas como e por que a medicina do trabalho evoluiu para a saúde ocupacional, né? Vamos lembrar que a medicina do trabalho começou lá na Revolução Industrial, 1830, né, e foi evoluindo para cá. E após a Segunda Guerra, teve todo esse processo aí, né? Eu acho que eu estou até repetindo, porque eu dei uma pausa aqui, tá? Então, após a Segunda Guerra, teve um boom na industrialização,
aumento de adoecimento, de doenças do trabalho, né? E custos para as empresas, custos para as companhias de seguro, né? Que tinham que pagar altas indenizações. Ok. E aí, nesse sentido, só o médico ali dentro das empresas, consultando o trabalhador, já não respondia mais às necessidades. Então, passou-se a ter um foco no ambiente. Era necessário se controlar as condições do ambiente. E não apenas agora fazer seleção de pessoal quanto à sua saúde e nem de administrar remédio. Porque até então era assim, o trabalhador sente uma dor aqui, dá um remédio. O trabalhador está tossindo, dá remédio. O serviço médico era muito voltado para isso, para remédio, tá? Remédio, ver afastamento, analisar as pessoas mais aptas para certo trabalho. Agora já se percebe que os ambientes apresentam agentes, né, que promovem essas doenças e que as intervenções têm que ser feitas, tem que se dar mais importância ao ambiente. Daí, a saúde ocupacional surge, sobretudo, dentro das grandes empresas, com esse caráter interdisciplinar, porque quando a gente fala de ambiente, ambiente exige um conhecimento interdisciplinar, né? E aí a ênfase foi dada na higiene industrial. Essa higiene que nós conhecemos hoje, que vocês estudam, tá? Então, a finalidade era de controlar esses agentes de risco ambientais. Resumindo, começou-se ali apenas com exames médicos, médicos observando ambientes e trabalhadores, porém focando em medicalização, focando em distribuir os trabalhadores conforme suas aptidões físicas e mentais e até fazendo um certo... levantando as causas de falta ao trabalho, quais as doenças que mais acometiam, tá? Já agora, o enfoque da saúde ocupacional faz a necessário haver mais profissionais, né, com vistas a controlar mais as condições desse ambiente. E no Brasil, como é que isso foi acontecendo? Na vertente acadêmica, ou seja, nas universidades, a gente tem aí a USP, a Escola de Saúde Pública da USP, iniciando esses estudos, né, criando o Departamento de Saúde Ambiental e lá dentro a área de saúde ocupacional, que foram criando cursos de mestrado, doutorado, formando profissionais, né, dentro dessa área. Dentro de instituições públicas já estava criada aí a Fundacentro, né, houve a criação da Fundacentro, que é uma instituição pública ligada ao Ministério do Trabalho, que realiza pesquisas, difusão de conhecimento relacionado à saúde ocupacional, enfim. E claro que recebendo influência de institutos de outros países, de países mais desenvolvidos. Na legislação, o que passou a ocorrer? Né? Isso na década de 70. A CLT foi reformulada, a CLT que é datada lá, se eu não me engano, de 1943, ou é 1945, esqueci o ano exato. Ela sofreu alteração aqui na década de 70 e foi inserido o capítulo 5, que fala justamente da medicina e segurança do trabalho, né? O capítulo 5, que é o capítulo que nós mais estudamos na CLT. E o capítulo 5 da CLT foi, como é que eu vou dizer, culminou na publicação das normas regulamentadoras, que nós conhecemos hoje, tá? E aqui cabe a gente destacar a NR4, que fala sobre o quê? Que dispõe sobre a obrigatoriedade de haver os serviços especializados em medicina do trabalho, em engenharia de segurança e medicina do trabalho, e também destaco a NR7, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a NR15, que dispõe sobre as condições de insalubridade,
essas 3 NRs muito relacionadas a todo esse assunto que nós estamos falando aqui, tá? Bom, pessoal, mas uma crítica que é feita é que, apesar da criação desses serviços de saúde ocupacional, toda essa legislação previdenciária, acidentária, ela continuou focada, baseada na atuação médica, né, e nesse atendimento individual dos trabalhadores, né, exames individuais, enfim. Os princípios continuam os mesmos. Bom, queridos, e como a gente pode falar sobre a medicina do trabalho e a saúde ocupacional na atualidade aqui no Brasil? Eu vou falar a respeito disso usando essas 2 NRs como base, tá? Porque a gente vê nos próprios títulos delas esses termos, né? A NR4, o título dela é Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. E a NR7 é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Essas 2 NRs, e o SESMIT e o PCMSO, eles surgiram dentro desse contexto que eu venho falando para vocês, tá? O SESMIT nada mais é que aquele serviço de medicina que começou lá com aquele dono de indústria têxtil em 1830, que trouxe o médico para dentro da empresa dele, né? Claro que com o tempo o médico já não era mais suficiente. Então vamos fazer um grupo aqui maior, vamos colocar engenheiro de segurança, técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, cada um ali dentro da sua esfera de atuação, mas ainda muito focado nesse grupinho, né? O grupo da área de saúde, vamos dizer assim, que é em que está o engenheiro, ou o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho, e o grupo da engenharia de segurança que vai cuidar do ambiente, que é composto, né, pelo engenheiro de segurança e o técnico em segurança do trabalho. O PCMSO é um programa que incorpora bem esse fazer médico, né, essa função exclusiva do médico. O médico é o único que pode fazer o PCMSO, elaborar um PCMSO. Nós não podemos elaborar, assinar um PCMSO, apenas o médico. Então a gente vê aí muito essa figura centrada do médico, né? Vocês já estudaram sobre NR4, sabem o que é um SESMIT, sabem sobre o dimensionamento de SESMIT, já viram sobre a NR7, já viram o PCMSO, já viram sobre aqueles exames que os trabalhadores fazem, a cargo da empresa, né? Aqui a gente vai para dar uma pincelada e focando alguns detalhes relacionados à nossa disciplina. Bom, meus queridos, vamos lembrar que o SESMIT, segundo a NR4, ele é obrigatório naquelas empresas ou outras instituições que possuam empregados regidos pela CLT, ok? Ou seja, empregado com carteira assinada ou que tenha um contrato registrado, né? Ou seja, tem um vínculo seletista, certo? Claro que isso vai depender do porte desse estabelecimento e do grau do risco, né, para o dimensionamento. Mas a empresa ou aquele que possua trabalhador regido pela CLT, empregado pela CLT, vai ter que observar a tabelinha lá do dimensionamento e se ele se enquadrar, ele precisa compor um SESMIT. Vamos relembrando aqui, né, que são esses 5 profissionais. O mínimo que um SESMIT pode ter é um técnico em segurança do trabalho, segundo a tabelinha de dimensionamento. E aí vai aumentando essa equipe conforme o tamanho da empresa, o número de empregados da empresa ou também com o grau de risco. Qual é a finalidade do SESMIT? Segundo a NR4, a finalidade é de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. O SESMIT tem várias atribuições, várias, e essas atribuições são dadas para todo o grupo,
Não é falado assim, o médico faz isso, o engenheiro faz isso, o técnico faz isso, não. Entende-se que essa equipe vai trabalhar coesa, desenvolvendo essas atividades. Bom, queridos, eu creio que vocês já tenham visto, né? Que competências são essas? Então, vai envolver, basicamente, né? A tentativa de reduzir até eliminar os riscos existentes naqueles ambientes, tá? Existentes à saúde do trabalhador. Então, tem um foco ambiental muito importante, né? De higiene do trabalho, higiene ocupacional. Aqui, segundo a NR4, o EPI ele só vai ser usado após esgotados todos os outros meios conhecidos para a eliminação do risco, e aí se ele persistir mesmo reduzido, então cabe ao SESMIT, né, determinar a utilização dos EPIs e recomendar esses EPIs. Também cabe ao SESMIT colaborar nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas, porque essas novas instalações elas podem eliminar alguns riscos e podem criar novos riscos. Por isso precisa dessa análise, tá? Também cabe ao SESMIT a orientação aos trabalhadores sobre o cumprimento das normas. O que mais? Tem bastante. Ter um relacionamento com a CIPA, ter um constante, um permanente relacionamento com a CIPA. Promover atividades educativas, né, de conscientização e orientação dos trabalhadores. Esclarecer e conscientizar também os empregadores sobre os acidentes de trabalho. Interessante que eles são empregados do empregador e eles têm a função de conscientizar o empregador também. E na letra H, analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos dentro da empresa. Então, isso é competência do SESMIT. Além disso, registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade. Vai usar o quê? Aquelas tabelas que existem nos quadros 3, 4, 5 e 6 desta norma. Manter esses registros, né, que fala aqui no item anterior, é necessário que seja mantido, armazenado isso. E também, aqui diz uma coisa interessante, né? Que as atividades dos profissionais integrantes do SESMIT são essencialmente prevencionistas. Ou seja, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem do trabalho, técnico de segurança, engenheiro de segurança, eles vão trabalhar agindo preventivamente. Não é porque o cara é médico que ele está lá no SESMIT necessariamente para atender, fazer consulta a paciente, a trabalhador. Não, ele está lá para usar os conhecimentos dele para serem aplicados na prevenção. Porém, isso não proíbe que numa emergência um médico faça um atendimento, os demais profissionais, tá? Mas o SESMIT não é um consultório de consultas clínicas, vamos dizer assim, né? É um grupo focado em estudar aquela empresa, aqueles processos de trabalho e ambientes de trabalho, objetivando a prevenção. Aqui tem a tabela de dimensionamento, né, do SESMIT, que vocês já conhecem. Quando eu digo que a equipe mínima de um SESMIT é um técnico em segurança do trabalho, é algo que você pode ver aqui, né? Então, no mínimo, um SESMIT vai ser composto por um técnico em segurança do trabalho. E óbvio que o tamanho desse SESMIT, o tamanho dessa equipe, vai depender do grau de risco que essa atividade está classificada e do número de empregados por ela admitidos. Então, aqui são os vários quadros. Esse quadro 3 é para preencher com o número de acidentes com vítima. O 4 de doenças ocupacionais. O 5 sobre condições de insalubridade. E o 6 acidentes sem vítima. Bom, pessoal, agora dando uma pincelada sobre a NR7, né? Vamos relembrar aqui algumas coisas. A NR7 trata sobre um programa de controle médico de saúde ocupacional. Ele é bem médico mesmo, né? Como eu acabei de dizer para vocês.
é bem centrada na figura do médico. Qual é o objetivo desse programa, segundo a NR7? É proteger e preservar a saúde dos seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco, ou seja, o PGR da organização. Então, entende-se que, com base nos riscos levantados no PGR, o médico vai programar exames, sejam clínicos ou laboratoriais, para monitorar, controlar a saúde ocupacional desses trabalhadores, com o objetivo de proteger, preservar a saúde deles. Enfim. Então, uma coisa em comum com a NR4, né, com o SESMIT, é obrigatório em quais situações o PCMSO? Para aqueles lugares, aqueles empregadores que possuam empregados regidos pela CLT também, tá? As NRs em geral se aplicam a empregados regidos pela CLT. Então, tem esse objetivo, eu não vou ler todos, né? Mas tem esse objetivo de, ao ir monitorando a saúde dos trabalhadores, então, ao realizar os exames, é possível ir ao longo do tempo tentando detectar possíveis alterações nesses exames, que podem ser reflexo de uma contaminação ambiental, né, de uma exposição excessiva a agentes ocupacionais, agentes nocivos, certo? Mas também é uma intenção do PCMSO definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas. Então, empregados que têm algumas limitações de saúde não vão ser direcionados a certas tarefas que vão exigir muito naquele aspecto em que ele é, de certa forma, deficiente, tá? Também a realização de análises epidemiológicas, ou seja, investigar quais são as doenças que mais acometem os trabalhadores ali, conforme os setores, né, conforme idade, sexo, turno, né? E também monitorar e subsidiar as decisões sobre afastamento de empregados que estejam em situação de trabalho de risco, certo? Como, por exemplo, o trabalho da gestante, o trabalho de uma pessoa que tem hipertensão, que está passando por um determinado problema de saúde. Então, assim, giram em torno disso, né? Também fazer esse link, né? Esse diálogo com a previdência social, voltado também, por exemplo, para subsidiar ações de readaptação profissional daqueles trabalhadores que sofreram algum tipo de sequela e não podem mais trabalhar naquilo que faziam antes. Quando acontecer algum tipo de acidente de trabalho, emitir a CAT, se satisfizer os critérios, né? O que é a CAT? Comunicação de acidente de trabalho, que é feita para a Previdência Social. Ela é feita tanto na ocorrência de acidentes quanto de doenças relacionadas ao trabalho, tá? Enfim, meu povo, no geral são essas as diretrizes. Esses slides mesmo eu já passei para vocês em uma disciplina anterior que tinha o PCMSO entre os tópicos da ementa. Então, há aqui as responsabilidades do empregador, que é garantir a elaboração do PCMSO, custear todos os exames que são previstos para os trabalhadores no PCMSO, indicar o médico do trabalho responsável por esse PCMSO. Toda essa parte de planejamento eu não vou adentrar muito com vocês, mas basicamente os exames têm que estar focados nos ambientes de trabalho, nos riscos previstos lá no PGR. Ambos os programas têm que conversar entre si, né? O PGR que levanta os riscos ambientais e o PCMSO que vai propor os exames a serem realizados para monitorar a saúde dos trabalhadores e verificar se eles não estão adoecendo por causa daqueles agentes de risco. Claro que tem todo esse outro aspecto da seleção de pessoal, de pessoas mais aptas ou menos aptas, enfim. É literalmente um controle médico, tá? Aqui estão os 5 exames que vocês já estudaram, né?
o admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de riscos ocupacionais e demissional. E ao final de cada exame que é feito, é emitido o atestado de saúde ocupacional, que vai determinar se o trabalhador está apto ao trabalho ou não. Certo? Aqui tem uma imagenzinha de um ASO, que vocês também já tiveram contato, tá? Bom, sobre planejamento também eu passei. Documentação, tudo isso tem que ser documentado, armazenado, mantido durante vários anos, no mínimo 20 anos na empresa, tá? Porque o trabalhador pode precisar dessas informações para comprovação de processo judicial, para tentar uma aposentadoria por tempo especial e várias outras situações. O PCMSO também é um programa, então o programa é tudo aquilo que planeja, né? Tem ações planejadas. Após se executar essas ações, tem que ter ser elaborado um relatório onde se vai resumir os resultados de tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo daquele período, tá? Bom, tudo isso também já passei, nós já vimos, né? E vai estar aqui nos slides também para vocês consultarem. Abre-se uma exceçãozinha para micro e pequenas empresas, visto que elas são pequenas, né? E não tem a mesma capacidade financeira que uma empresa grande para custear médico do trabalho e tudo mais. Então as empresas, micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte não precisam de PCMSO? Precisam. Elas não precisam elaborar o PCMSO, mas precisam favorecer que seus trabalhadores realizem todos os exames que seriam previstos no PCMSO e custear esses exames. Ok? Bom, a NR7 também tem os seus anexos focados no controle, né, no monitoramento da saúde do trabalhador conforme certos riscos. Por exemplo, o quadro 1 vai trazer nomes de alguns exames voltados para agentes químicos. Ela tem uma tabela grande, como essa aqui, com substâncias, por exemplo, benzeno, trabalhadores expostos ao benzeno, quais são os exames que eles vão ter que se submeter, quais são os limites, né, previstos, limite máximo que pode aparecer nesses resultados de exame considerado satisfatório, né, ou aceitável. O quadro 2 já traz alguns indicadores biológicos. Então, no 1 são agentes químicos, no 2 alguns agentes biológicos. Como eu disse, como esse programa ele é muito voltado para o profissional médico, apesar de exigir conhecimentos de riscos ambientais, mas a primazia pela responsabilidade técnica desse programa é do médico do trabalho. O anexo 2 vai tratar especificamente sobre exames a serem realizados por trabalhadores expostos a ruído elevado. O anexo 3 já vai envolver o monitoramento radiológico, né, ou seja, por exames de raio-x ou espirométrico, que é aquele exame em que a pessoa sopra no equipamento e vai ser analisada ali a sua capacidade cardiopulmonar. Esses exames voltados para monitorar agentes químicos também, inalados, né, ou seja, pela via respiratória. O anexo 4 vai falar sobre o controle médico ocupacional de exposição a condições hiperbáricas, ou seja, com pressões elevadas, cujo exemplo mais clássico que nós temos é dos mergulhadores de grande profundidade. O anexo 5 vai falar sobre exposição a substâncias químicas cancerígenas e radiações ionizantes, que também é cancerígena, né? Instiga ali, enfim, favorece o surgimento de cânceres. Bom, e tem um glossário no final. Dei essa pincelada bem resumida na NR7 e finalizo com a seguinte pergunta. A NR4 propicia a existência de uma equipe
multiprofissional nas empresas, para levantar riscos, né, promover campanhas de prevenção e tudo mais. O PCMSO traz exames que os trabalhadores devem passar por esses exames para controlar ali, monitorar a saúde deles e ver se eles não estão adoecendo. Mas isso é aplicado para os trabalhadores regidos pela CLT, né? E os demais? E aqueles trabalhadores daquelas empresas pequenininhas que nunca vão passar por uma fiscalização? Ou aqueles que trabalham por conta própria? Como esses trabalhadores, como a gente vai evitar que esses trabalhadores adoeçam? Quem vai olhar por essas pessoas? Quantos deles adoecem e morrem? A gente tem esses dados? Aproveitar esse barulhinho dessa serra aqui para dar uma pausa no vídeo e dar um tempinho para vocês pensarem a respeito.